Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você. Hoje a gente está falando, né, dos direitos do trabalhador, né, do empregado, quando termina o contrato de trabalho, mas a gente acaba fugindo também um pouquinho do assunto, né, porque é normal. E se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, você pode mandar a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, no 984-199938, ou então sua mensagem de sua ligação, né? Você pode ligar no 3349-1015, 3349-1015. Nós estamos aqui recebendo mais uma vez o Dr. Décio Braga, ele que já é nosso parceiro, diz que ele já está com a parte aqui, né, doutor Décio? Eu quero ser sócio, Você vai ser sócio da gente, a gente acha ótimo. Vou falar um negócio pro senhor, porque ser sócio aqui da casa a gente usa mesmo, viu? Pode me usar à vontade, estou sempre à disposição de vocês. Nossa Senhora gosta muito da gente fazendo o bem, né? Porque isso também é fazer o bem, a gente sabe que é isso, né? Ajudar o próximo. É verdade. Doutor Décio, e quando ocorre, por exemplo, nesse término, uma mentira, né? Ou por parte do próprio funcionário que quer entrar com recurso e tudo mais. Como é que funciona? Olha, a mentira não é o melhor caminho para ser seguido, nem pelo empregador e muito menos pelo empregado. Porque às vezes o acerto ali não ficou conforme ele pensava que ia ficar. Em geral, o empregado sempre acha que recebeu a menos, o empregador sempre acha que pagou a mais. Esse é o problema. Mas o que acontece? Quando o empregado tem mais de um ano, obrigatoriamente tem de passar pelo crivo do sindicato classista. E o sindicato classista, que é dos empregados, tem obrigação de verificar se os valores ali recebidos estão em consonância com o período de trabalho. Então, há uma ajuda inicial do sindicato que tem essa obrigação de verificar se os dias de trabalhado estão corretos, se há ou não férias atrasadas e não pagas, enfim, se todas aquelas verbas escritas no TRCT, que é o termo de rescisão de contrato de trabalho, estão corretas. Mesmo assim, pode o empregado procurar um bom advogado, sempre falo procurar um bom advogado. Importante. Importantíssimo isso. E porque o bom advogado é aquele que vai solucionar as dúvidas e vai entrar com uma ação feita dentro daquilo que é o correto. Não vai entrar com uma aventura jurídica. Porque às vezes o empregado, como você bem disse, mente e o empregado de primeira viagem acredita. Eu, como já estou com quase 3 décadas de advocacia, você já sabe quanto ele está extrapolando um pouquinho o pedido. E eu tenho o costume de não ingressar com ação desse tipo. Eu falo, olha, isso eu não vou entrar porque acho que você não vai provar ou você está pedindo coisas que você não deve. Isso um ou outro advogado faz. Mesmo que não venha fazer, vai entrar em juízo. A parte contrária, por óbvio, vai ter provas que vão se chocar com aquelas pretensões. E mesmo que isso não aconteça, vai ter um juiz do trabalho que já está acostumado com lides que a gente fala, lides temerárias, aquelas lides que parte ele tem direito e parte ele extrapola. E o juiz vai peneirar e vai dar a ele tão simplesmente aquilo que de fato é de direito. É claro que há algumas ressalvas, às vezes até o próprio juiz embarca das mentiras e acaba dando mais direitos do que deve. Mas depois tem o Tribunal Regional do Trabalho, em grau de recurso ordinário, tem o TST em grau de recurso de revista, enfim. Se você tiver a sorte de procurar um bom advogado, de cair com um bom juiz, o que for a mais, com certeza vai ser retirado. Uma pergunta que eu tenho até mesmo bem leiga com relação a isso. Antigamente eu lembro que tinha muito medo assim, eu não vou ingressar, por mais que tivesse direito, né? Pedindo os meus direitos porque vou ser prejudicada num próximo trabalho que eu for ter. Isso de fato ainda acontece? Porque eu sei que a empresa ela não pode, né? Eu vou explicar para você direitinho. Primeiro, eu quero dizer para quem está nos assistindo que é um direito constitucional de qualquer empregado ingressar com ação para receber aquilo que ele acha que tem direito. Então, pouco importa se ele vai exagerar ou não. Ele tem o direito a bater na porta do judiciário, ingressando com uma ação e pedindo os direitos. O que pode acontecer é ele não ganhar. Então, ele tem o direito sim. Tá? Então, eu acho que o Poder Judiciário está aí para receber ações e verificar se tem ou não direito. Agora, pode acontecer também dele entrar com a ação, não ter direito e sofrer também as represálias da lei. Ele pode ser multado, enfim, uma série de coisas. Mas, em geral, ele tem sim o direito de entrar. Entrou, vai ser solucionado ali o processo e vai verificar se ele tem direito ou não.
O senhor estava falando pra gente que em qualquer tempo que a pessoa, por exemplo, é demitida, né, ela tem direitos. Sim. Mas existem alguns casos, por exemplo, que a gente já ouviu falar, mesmo no conhecimento de causa, que as pessoas foram demitidas, a pessoa foi demitida, vamos supor, antes de completar os 6 meses, não teve direito, por exemplo, a seguro-desemprego. Isso procede? O que acontece no seguro-desemprego é que você tem alguns pressupostos para você receber o seguro-desemprego. Você tem que ter trabalhado X meses antes, porque senão você trabalha 6 meses numa empresa, recebe seguro-desemprego 3, 4 ou 5 parcelas. Aí você trabalha em outra empresa, 5, 6 meses você recebe. Então a lei ela é clara. Você tem direito ao aviso prévio, desde que você tenha trabalhado, salvo engano, 12 ou 15 meses anterior, porque você tem de receber, você tem de recolher ao INSS um determinado tempo para você ter direito ao aviso prévio. Então, se você entrou numa empresa e já recebeu o aviso prévio, quando você sair, você não tem direito. Então, você tem de entrar depois de um lapso de tempo, ali é claro nesse sentido, aí você vai receber 3, 4 ou 5 parcelas. E vai receber um valor que também é determinado pelo próprio INSS, que tem um valor teto e um valor mínimo. Tem diferença agora, por exemplo, do que se recebe se pedir as contas, né? Que a gente Tem diferença. Ou se for mandado embora? Tem diferença. Porque do mandado embora pode ser por justa causa e sem justa causa, né? Quando você é mandado embora a mando da empresa sem justa causa, você recebe o aviso prévio, férias vencidas, férias proporcionais, 13º, liberação do FGTS, multa de 40% do FGTS e mais seguro-desemprego. Quando você é mandado embora por justa causa, ou seja, você cometeu um ato ilícito em desfavor da empresa, você não recebe o aviso prévio, você não recebe... Eu entendo que tem de ser pago as férias proporcionais e 13º proporcional. Tem alguns advogados que entendem que não, eu sou legalista, então eu mando pagar, né? A pessoa não recebe o FGTS, a liberação, e não recebe a multa do FGTS, e não recebe o seguro-desemprego. E quando você pede demissão, você não recebe a liberação do FGTS, não recebe a multa de 40%, não recebe o seguro-desemprego, mas recebe o 13º, férias vencidas, férias proporcionais, 13º, saldo de salário. E o aviso prévio, ou você cumpre, seriam mais 30 dias de trabalho, ou você não cumpre e o valor desses 30 dias é descontado da somatória que você tinha direito. Entendi. Tem uma pergunta aqui sobre aviso prévio. Diz assim: qual o procedimento que deve ser adotado quando o empregado que está cumprindo aviso prévio pratica irregularidades no trabalho? Ele pode ser mandado embora por justa causa. Aí, perdão, aí, por exemplo, muda a situação. Muda totalmente a situação. Ao invés dele receber o aviso prévio indenizado, os dias trabalhados, as férias, 13º, liberação de FGTS e multa de seguro-desemprego, multa. Ele não vai receber a liberação da FGTS, não vai receber a multa, não vai receber o seguro-desemprego, porque ele cometeu um ato indigno como empregado. Ele prejudicou a empresa. E a CLT claramente determina tal punição e ele é punido pecuniariamente. E é possível desistir depois de ter dado o aviso prévio ao empregado? Ele pode entrar em contato com a empresa e resolver amigavelmente. Desistir não seria o termo, mas do meu entendimento pode. Desde que ele não tenha já saído da empresa, ele pode a qualquer momento voltar atrás, inclusive, até que ele tenha recebido todas as verbas. E quando não foi homologado e quando não houve o distrato, ele pode devolver para a empresa e continuar a relação do emprego. Bacana. Agora, quando há, por exemplo, uma rescisão fora de um contrato. Porque a gente sabe, por exemplo, qualquer contrato que a gente firma, a gente acaba pagando uma multa, né? Se a gente rescinde o contrato. Se for por parte do funcionário, por exemplo, ou do empregador, eles têm um contrato determinado. Só tem multa por contrato determinado quando é prazo de experiência. Você paga um valor X, você fez um contrato de experiência por 90 dias. E você, no 45º dia, na metade, o empregado ou o empregador rompeu, o empregador tem de pagar o restante, que é referente ao período que o empregado deixou de oferir, e também o empregado paga para o empregador aquilo que ele deveria trabalhar. Só, nos demais não há multa. Tem gente que questiona muito, assim, quando vai, né, foi mandado embora ali, tudo bem, né? E aí, na hora de receber, ele fala assim, pô, mas fulano trabalhou 2, 3 meses e recebeu quase a mesma coisa que eu, que trabalhei 8, 9 meses,
Né? Por que isso acontece, doutor? Cada caso é um caso totalmente diferente. Aham. Veja Mas, bem. querendo ou não, a pessoa questiona, né? Já tem de verificar se ele trabalhava mais tempo do que ela. Se trabalhava mais tempo, ele vai receber mais. Vai ter uma quantia maior de FGTS depositado. Vai ter uma quantia maior da multa de 40% que vai ser depositado. Ele vai receber seguro-desemprego em parcelas em número maior. Não é? Às vezes ele vai receber, por exemplo, hoje tem uma lei do aviso prévio, que você recebe até o máximo de 90 dias, que seriam 3 avisos prévios. Então, às vezes a pessoa trabalhou um ano, ela vai ter um aviso prévio de referente àquele período. Se ela trabalhou 10 anos, ela vai receber quase dobrado, às vezes mais. Você tem que fazer a conta, não é? Então, há alguns direitos que ela tem que levar em consideração. A função, o tempo que trabalhou, se o salário é igual, se o salário não é igual, se de repente o patrão, por sua livre e espontânea vontade, deu para aquele empregado que está saindo uma bonificação, um prêmio, que não está na relação de emprego, mas nada obsta que o empregador possa dar para o empregado seu querido, para o empregado seu que durante uma vida inteira trabalhou, chegou no dia, então eu mesmo já fiz isso com um empregado meu no escritório, da hora dele pedir demissão e eu mandar ele embora para que ele receba mais, e assim mesmo ainda tem um agrado para ele no final, foi uma gratificação livre, espontaneamente, feita por mim. Olha então, que alguns maravilha, empregadores fazem isso. Olha que maravilha trabalhar com o Dr. Décio. Olha, graças a Deus, eu Tão bom nunca empregador. tive um empregador nesses 20 e poucos anos de advocacia, quase 30, nenhum problema. Eu sempre chamei um empregado, que sempre foi querido, entrou pela porta da frente e saiu pela porta da frente, sempre conversei, sempre dialoguei. Se às vezes eu precisei, num final de semana ele trabalhou e eu fazia compensação, eu fazia aquilo que a lei determina, justamente para que no final da relação, e um dia acaba, essa relação fosse satisfatória para ambos. É, importante, né? É como eu Isso, sempre eu falo. falo assim, isso é pra vida, né, doutor Eu acho que Décio? tudo na vida, o que é combinado não é caro. Então, se você Exatamente. tratar apesar que tem empregado que é terrível, mas eu passo, também tem empregador que é terrível, mas eu procuro dizer o seguinte, que quando você tem um bom empregado e um bom empregador, as coisas fluem normalmente. Não há necessidade de você prejudicar quem quer que seja. E você tem de fazer aquilo, mesmo que não esteja escrito. Se você não sabe, procure alguém que saiba para te orientar e nunca queira levar vantagem. Faça a coisa certa, faça a coisa correta, que você não vai ter problema. E se você tiver problema, eu espero e ainda acredito, por enquanto, na justiça. É, verdade. Vou dar uma pausa aqui na nossa conversa. Perfeito. Eu vou dar a nossa dica de hoje, gente. Afinal de contas, já faz uns dias, eu acho que a gente não consegue falar a dica aqui, né? Então hoje eu vou entrar na dica e não vou deixar passar. Porque eu sei que você tá louco para saber como é que faz para limpar o tampo de inox do fogão, não é mesmo? Então, olha, não tem nada melhor para limpar as peças de inox, né, do que esfregá-las com bicarbonato de sódio umedecido com um pouquinho de vinagre de maçã. Olha só, gente, vou deixar tudo bem limpinho. Bonito chegar na cozinha, né? Ver aquele fogão limpinho, assim, todas as peças de inox, né, bem limpinhas. Então, vou repetir aqui, ó. Só você limpar as peças, esfregando nelas bicarbonato de sódio umedecido com um pouquinho de vinagre de maçã. Tentando na sua casa, dando certo, você conta pra gente, porque te dá essas dicas aqui, doutor Décio, também a gente quer que as pessoas falem, né, pra gente o que tá achando. Aprendi mais uma. O senhor vai deixar tudo limpinho lá? Olha, eu não tenho problema com isso, eu gosto de limpeza. E tudo aquilo que vem, né? Quer dizer, a gente auxilia. Esses dias eu fiquei sabendo que quando cai mancha de vinho em camisa, você coloca gelo. Sai todo o vinho. Eu não sabia. Eu fiquei sabendo esses dias. Eu também, isso aí eu não sabia, isso é novidade. Eu sou meio estrabanado, fui tomar uma taça de vinho, foi vinho pra tudo que é lado. Eu tava numa camisa minha, nova, bonita, querida camisa, e ela ficou com alguns pingos de vinho. Aí eu perguntei pro garçom, ele falou, se eu chego em casa, tira a camisa, coloca gelo em cima, que no dia seguinte não tem mais. Dito e feito, eu coloquei, parece que tirou toda a mancha. Olha que Fantástico, não maravilha. precisa mandar nem na gente? lavanderia. 2 dicas em uma aqui pra gente. Doutor Décio, pra gente encerrar, chegou uma pergunta aqui falando assim, e quando a pessoa é demitida, quando ela está grávida, só que o empregador não sabe que ela está grávida? Olha, infelizmente, isso é um caso que eu discordo muito com a legislação. Eu acho que é um direito do empregado feminino, da empregada feminina, ter direito à reintegração e ter direito à manutenção do emprego, não é?
até no mínimo 4 meses após o nascimento da criança. Então, se ela não sabe e ela foi dispensada, ela pode entrar em contato com a empresa e pedir a sua reintegração, ou ela pode bater as portas do judiciário, e com certeza o judiciário vai determinar a reintegração, ou, caso a empresa não faça a reintegração, que é a colocação imediata ao emprego, ganhando os salários vencidos, não é? E o juiz, se não houver isso, o juiz vai condenar a empresa ao período estabilitário, que é até o nascimento da criança, desde a dispensa indevida até 4 meses após, e mais as verbas rescisórias. Então, ela tem sim esse direito, independentemente dela saber, dela ter comunicado à empresa, há uma lei nesse ponto. Eu acho que essa lei é um tanto quanto prejudicial à empresa, porque tem empregado que sabe, pede demissão, é mandado embora para depois receber em pecúnia. Mas eu parto da premissa do bom empregado, do empregado que de fato não conhecia o seu estado gravídico. Esse empregado sério tem direito. Agora, é assim, né? Além de todos esses 13º, né? Férias, tudo FGTS, mais. multa. E aí, recebendo seguro-desemprego também, tem algum outro auxílio ou alguma diferença de um empregado para o outro que recebe? Não, ou em geral, os principais são esses. Não existem outros, né? Às vezes a pessoa, para receber a gratificação de função, vai receber na verba rescisória. Às vezes ela vai receber um auxílio moradia, vai receber na verba rescisória. Às vezes tem um adicional de periculosidade, não é? Ou adicional de salubridade. Tudo isso aí vem discriminado no termo de rescisão do contrato de trabalho e é pago até o último dia de trabalho. Então tem outras verbas que eu não disse aqui, eu disse as principais, as corriqueiras, as normais. Agora, de fato, há outras verbas que ele, tendo recebido durante o vínculo de emprego dele, ele vai receber até o último dia. Pouco importa a nomenclatura, ou como a gente fala em direito, nome bonito, né? Nome iuris, né? Que é o nome jurídico do cargo, que às vezes tem algumas verbas a mais. É isso. Tá certo. Informações, né, a mais pra gente, pra quem tá em casa, né? Considerações finais sobre esse assunto. Olha, o que eu tenho a dizer, por exemplo, agora nesse final de ano, as pessoas costumam trabalhar mais e às vezes não recebem as horas extras. Então, procurem resguardar seus direitos, procurem anotar corretamente o horário, cobrem do patrão direito, quando é ponto eletrônico, ele é obrigado a dar um resumo de horas que o empregado deve ter em suas mãos para verificar se de fato aquilo que ele trabalhou a mais estará sendo pago. Se isso não for entregue, ele tem sim de bater as portas do empregador e falar, olha, eu tenho direito, só tenho de me dar. Porque se o empregador não der, vai acabar mal, como eu disse aqui, vai ingressar com a ação. Então, que ele tome essas providências para não ser lesado. E nesse período de final de ano também, o que tem de contrato temporário também, né? Especialmente em shopping, especialmente do comércio, eles têm mais esses contratos temporários, é aquele contrato que eu disse, por prazo determinado. O empregado sabe o dia do início e sabe o dia do final. Então, ali naquele contrato está estipulado a entrada, a saída, o intervalo, os dias, como vai ser remunerado, se vai estar sujeito a hora extra, qual vai ser o adicional da hora extra. Você faz esse contrato, né? Sempre. Eu acho que a pessoa, quando vai assinar um contrato, obrigatoriamente tem de ler. E se não conhece ou desconhece, que perguntem a quem de direito para que a sua dúvida seja sanada. Tá certo, doutor Décio. Obrigada, viu, mais Acabou? uma vez. Acabou. Muito rápido, o senhor viu? A gente espera o senhor na próxima oportunidade. Continuo, digo mais uma vez que é uma honra estar aqui. Quanto mais vocês me convidarem, mais estarei aqui. Vai ser uma satisfação. Tá certo, obrigada. E você que tem em casa, fica aí, não saia daí que a gente já volta com as notícias de hoje no nosso programa Sempre com Você. When I know someone does